Engraçado que quando você resolve aquele problema, se tivesse alguém que tivesse conhecimento, desarmar aquilo no cérebro dele, às vezes o câncer regride, entendeu? O que que causa câncer? Basicamente 3 coisas, basicamente. Não estou dizendo que são as únicas, mas é a grande maioria. É a intoxicação, as toxinas, tá, que eu te falei que está tudo contaminado, é a má nutrição, tá? Então está faltando alguma vitamina, algum mineral na história. E terceiro, o componente emocional. Por exemplo, a mulher que perde um filho, a pessoa perde uma mãe, perde um pai. Quando uma pessoa aparece com câncer, você pergunta para ela assim: o que que aconteceu de emocional sofrido nos últimos 2 anos? Ela sempre vai descobrir alguma coisa. Eu não estou dizendo que aquele divórcio, aquela perda de um filho, aquela demissão de 20 anos trabalhando num lugar, que vai fazer sozinho o câncer. Tem que ter o terreno. Então, nós temos que entrar com o conceito da semente e do terreno. Vamos lá. Você há de convir que se eu plantar uma planta no asfalto, ela não vai vingar. O terreno é muito importante. É o terreno biológico que a gente chama. Então, se eu tenho um terreno que é hostil à célula cancerígena, eu estou protegido. Você pergunta assim: você acha que você vai pegar câncer nos próximos 10 anos? Eu falo: não, eu não tenho medo disso. É praticamente impossível, com o terreno biológico que eu tenho e que eu faço a minha esposa ter, é impossível nós termos câncer, entendeu? É impossível. Eu sempre achava que meu pai tinha morrido de câncer por um desgosto que ele teve. É o desgosto sozinho que matou ele. Ele tinha um terreno, veio a semente, o desgosto, aí cresceu. É isso que é, entendeu? Sozinho talvez não. O Dr. Hammer, ele era um alemão, radiologista, e ele tinha um filho único só. E o filho dele estava no mar Mediterrâneo, num iate. E no iate do lado tinha a realeza italiana. E eles estavam bêbados. E um dos príncipes estava dando tiro. E deu um tiro e matou esse filho do Dr. Hammer. 6 meses depois, o Dr. Hammer apareceu com câncer de testículo e a mulher dele apareceu com câncer de ovário. Aí eu falei: engraçado, esquisito. Era o único filho que a gente perde. E eu apareço com câncer de testículo e a minha mulher aparece com câncer de ovário. E a mulher morreu. E ele sobreviveu. Então ele começou a estudar. Então ele começou a descobrir que nas radiografias de crânio, uma coisa que os radiologistas chamavam de artefatos, na realidade eram sinais. Então ele pegava uma radiografia e falava: tem câncer de fígado, olhando a radiografia do crânio, entendeu? E aí ele começou a mostrar, e ele criou todo um estudo disso. Chama-se Nova Medicina Germânica, que é pouco difundida no Brasil, muito pouco. Mas mostrando isso que você achava do seu avô. O desgosto que ele teve foi um fator preponderante no desenvolvimento do câncer dele. Engraçado que quando você resolve aquele problema, se tivesse alguém que tivesse conhecimento, desarmar aquilo no cérebro dele, às vezes o câncer regride. Entendeu? Por que o câncer de pâncreas ele é tão difícil, né, doutor, de ser controlado? Primeiro, a químio para chegar lá é praticamente impossível. A localização chega praticamente nada, entendeu? Os estudos sérios sobre quimioterapia em câncer de pâncreas deixa muito a desejar. A célula cancerígena, ela é uma viajante. Ela adora migrar. É uma das propriedades da célula cancerígena. Ela migra. Como ela tem disponível para ela dois transportes, o sangue e a linfa. Então, como ela tem um espírito migratório, ela cai no sangue ou cai na linfa e vai para outro órgão. Por que órgão que ela vai? Tem preferência. Por exemplo, câncer de pâncreas tem preferência pelo fígado. Câncer de mama tem preferência pelo osso, por exemplo. O osso chama. Aí aquela célula vai fazer acampamento. Ela chega, ela viaja. Por causa da minha mãe. Ela viaja, vai fazer um acampamento novo naquela área. No começo é difícil para ela, porque ela quer formar um tumor. Ela precisa de milhões de células para formar o tumor. Ela começa a criar uma vasculatura, porque ela tem que se alimentar, senão ela morre de fome. E aí chama angiogênese. E hoje tem remédios para o câncer que combatem a angiogênese. Ou seja, não deixa da metástase. São remédios caros, entendeu? Isso é outro problema sério. No câncer, cada vez
O remédio está ficando mais caro e nem sempre o remédio mais caro funciona melhor. Não existe, na minha opinião, no câncer, nenhuma correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Não Isso é existe. importante falar. E aí a pessoa pensa assim, se eu vou gastar $30 mil numa injeção, deve ser boa. Às vezes não é, às vezes mata a pessoa.